Olá, prezados. Hoje a assombração vão ser sobre duas histórias que eu pude acompanhar de perto. Então, naturalmente, são histórias verídicas. Uma delas aconteceu em Santa Catarina e outra delas aconteceu no Paraná. Uma delas no interior de Santa Catarina, nas proximidades da cidade de Natal, e outras foi na capital mesmo, enquanto eu era estudante na ocasião. Essas histórias são de cunho verídico, não são invenções, não são histórias relatadas por outras pessoas. Até esses dias me perguntaram por que eu não falo sobre o caso da Ana Hickman e o marido dela. Pelo motivo que já virou briga de torcida, certo? Então a gente não sabe exatamente o que consta nos autos, né? Então eu não tive acesso, não presenciei nada, então é só bafafá, tanto de um lado como de outro, e acabam maximizando ou minimizando os problemas de ambas as partes. Então é uma coisa que não se sabe. A gente não pode fazer um relato de uma coisa que simplesmente coletando informações superficiais de jornalistas, né? Ou então de instagramáveis dando opinião. Então, opinião por opinião, não posso montar uma história em cima disso e dizer que está tudo certo, né? Então acaba tendo um despropósito do canal, certo? Como eu falei anteriormente, esse é um canal raiz, é um canal que não é feito por inteligência artificial. Até fiquei pasmo em ver como que tem canais de crescimento, desenvolvimento usando inteligência artificial. Tudo bem, né? Faz parte você ter algum mensageiro trazendo para você algo que você consiga refletir e pensar, né? Valeu, tudo bem, né? Mas é aquela história, né? Se for para coletar informações em cima de uma inteligência artificial, você pode fazer você mesmo, né? Então não é questão de você precisar acessar um canal, e esses canais até têm um cunho de grande relevância, até alguns lá têm 150 mil seguidores. Eu nem vi se eram todos seguidores reais ou não, mas de qualquer forma um canal que é de inteligência artificial, né? Então nem é de um autor em específico, né? E digamos de alguém que escreveu e se deixou levar pelas questões reais da situação. Mas enfim, certo? Vamos ao que interessa aí ao plano de hoje. Então ambas as histórias aconteceram há um tempo atrás. E por que trazer uma história velha, digamos assim? Pelo fato que as histórias elas podem se repetir, né? Elas se repetem, elas têm ciclos. Assim como a vida é um ciclo, então as pessoas podem incorrer, né, na mesma situação. E qual que é o nosso objetivo, né? É tentar tirar conclusões em cima de histórias de outros, né? Tanto positivas como histórias negativas, né? Então vamos lá. A primeira história se trata que naquela ocasião, aconteceu há algumas décadas já, é uma história antiga, como eu já falei anteriormente. Ela era uma senhorita na época, né? Era casada, tinha filhas, etc. Mas de qualquer forma era uma moça, uma jovem senhora, diga assim, uma moça bonita, de chamar a atenção mesmo, e o seu marido nem tanto, né? Então vamos por partes. Ela tinha segundo grau completo, ela almejava mais estudos, né? Então, para que isso ocorresse, na ocasião, não tinha o curso que ela desejava, então ela teria que deslocar-se para outra cidade. E isso foi, né? Era um curso de 4 anos, se não me engano, né? Ônibus praticamente diariamente, cidade ao lado. Isso acabava acontecendo que gerava uma certa intimidade entre as pessoas. Todas elas se conheciam, né? Tanto para o bem como para o mal. Mas de qualquer maneira, né? Sempre tinha as viagens, cerca de 1 hora de viagem por aí, e acabava que tinha, né? A questão do frio, então tinha cobertores, né? E tudo mais. Então você pode imaginar que as brincadeiras ali começaram a se tornar sérias para quem realmente estava afim, né? Então, para quem tinha seriedade, continuava a vida normal, mas para quem queria alguma oportunidade, estava ali, né? Então, aí vai uma red flag, né? Como dizem o pessoal da Red Pill, que isso é uma questão que você acaba tendo que verificar, que as coisas às vezes são feitas para dar errado, né? Tudo certo para dar errado. E fazendo um adendo, né? Porque mencionei Red Pill, né? Então até vou fazer um vídeo, né? Um áudio-vídeo aí sobre Red Pill, o que realmente eu penso sobre Red Pill, né? O que realmente vale a pena, o que não vale a pena. Tem algumas questões que sim, né? E outras questões são extremamente bobagens, né? Mas é para a próxima sequência, no próximo
próximo episódio, digamos assim, quando der um tempo para organizar esse material. Mas de qualquer maneira, então ali tinha vários indícios que as coisas não poderiam acontecer de uma maneira saudável, né, para quem quisesse realmente manter dessa forma. O ambiente era propício, certo? Então, claro, tinha muita gente de olho, né, por ser um grupo pequeno e que viajava, então dava para perceber se alguém queria fazer algo ou não. Então também tinha aquela questão dos olheiros, né? Então não era assim tão à la volonté, né? Mas de qualquer forma tinha a situação de que quem quer faz, né? Quem não quer não faz. Então olho aberto, né, para as questões de como que serão as coisas, né? Mas de qualquer maneira, né, o pessoal ia e voltava, e naquela oportunidade realmente aconteceu o que se imaginava, né? Então a tal da jovem senhora arrumava alguns casos dentro do ônibus, né? Acabava tendo alguns relacionamentos, só que tudo isso muito velado, né? O pessoal se protegia, as moças principalmente se protegiam por ela ser casada, etc. Então sempre havia uma desconfiança, né? Então como muitos dos que falavam não estavam juntos, né? Então ficava dito pelo não dito. Mas de qualquer maneira, né, o que aconteceu? Essa moça, essa jovem senhora, acabou que realmente, né, durante esse trajeto acabou tendo um relacionamento com uma pessoa que durou bastante tempo, e depois de ter se formado, né, passou a formatura, inclusive ela arrumou até uma questão de um emprego melhor, ela foi promovida, ela entrou numa empresa que valorizava bastante o trabalho que era específico, e ela conseguiu ter uma ascensão na vida dela. Qual é o problema disto? Nenhum, né? Nenhum, se tiver boa intenção, né? Só que ali começava uma extrema maracutaia de se prover um plano B. Ela estava desde o início já com segundas intenções, que era se livrar do casamento. Então ela começou a ganhar mais, ela começou a estudar, ela começou a se preparar, ou seja, ela elevou o nível dela, né? Até então, natural as pessoas quererem melhorar de vida, inclusive, né? Todo mundo quer, eu quero, todo mundo quer. Só que eu também já fui professor universitário há muito tempo atrás, e eu via perfeitamente, né, o que acontecia. Principalmente mulheres, né, vinham, estudavam, cresciam, até um tempo via que elas terminavam o casamento, né, simplesmente por uma questão de não ser mais compatível, não ter mais ideias, ideais, etc, né. Então não é difícil, né, se um dos pares começar a se destacar de uma certa forma, o outro sobrar na história, né? Então isso acontece principalmente com mulheres que acabam se especializando, ganhando mais, e criam a tal da independência financeira. E aquele casamento que era baseado justamente em questões monetárias acaba não mais fazendo sentido nenhum, né? Então vamos observando quem está certo e quem está errado, né? Mas de qualquer maneira acontecia, né? E talvez até hoje acontece isso, quando a pessoa vê que ela subiu o nível, né? Então a questão da hipergamia, né? Uma palavra que também vamos tratá-la, né? Então ela nunca vai olhar para baixo, né? A mulher ela não olha, não tem olhares do nível dela para baixo, né? Talvez seja do nível horizontal, ou então normalmente sempre para cima, né? E é natural, né? Não estou dizendo que isso é errado, é natural que aconteça dessa forma. A hipergamia funciona muito bem, ela é até uma questão darwiniana, né? Muito mais darwiniana do que até uma questão de descoberta red pill, que fica xingando ou execrando tal da hipergamia, mas é real, né? Não queira ir contra a natureza das coisas, e a questão financeira é uma delas. Sim, exatamente. Então por isso nós temos que estar de olho. No nosso canal de crescimento um dos pilares é este, né? Então estar sempre atualizado na questão físico, emocional e financeira. E por que nós estamos tratando disso hoje, né? Porque vamos ter várias conclusões após os dois relatos aí. Continuando, ela acabou então se formando, melhorando o emprego, e só que pelo dito ou não dito, acabou que o marido lá, o primeiro interessado, realmente acabou sobrando de uma forma bem inusitada. Acabou porque daquela forma como eles vinham trazendo a história, que era totalmente velada entre os dois, do novo casal, né, o segundo interessado, digamos assim, em relação ao primeiro. Só que ela foi mantendo esse plano B, ela foi mantendo, porque ela tinha uma filha. E ela casou a filha dela, ela quis manter todas as aparências até o casamento.
Ela quis que tudo desse certo e que não estragasse nem a fotografia do álbum, porque ela é extremamente alpinista social, então era uma característica dela. Então ela queria que tudo fosse da mais perfeita forma, não decepcionasse ninguém, a filhinha protegida, e também a questão da moral dela, né? Então ela está muito preocupada com isso. Só que após o casamento, né, no dia seguinte ao casamento, abriu o jogo pro marido: ó, tô saindo fora, não dá mais, acabou, tchau, né? Mas e a filha e tal? Não, agora tá casada, ela vai viajar, então não fale nada para ela, deixa ela fazer a viagem dela, deixa ela curtir a lua de mel dela, deixa ela fazer o que ela precisa fazer. Aí quando ela voltar, a gente senta e fala com ela. Mas foi no dia seguinte ao casamento, no domingo, a mulher pegou as bolsas e se mandou, ok? Então foi bem repentino pro marido, né, interessado número 1. Foi muito repentino, coisa que ele não imaginava, né? Ou se imaginava, achava que era a tal ponto. Mas ela fez todo um alpinismo social, fez toda uma encenação para dizer que tá tudo bem, que manteve o sonho da filha, manteve as aparências dela e deu no pé, né? Simplesmente aconteceu que ela mudou de cidade, ela já tinha até visto outro emprego em outro lugar, e acontece mais do que a gente imagina. Então teve até a questão não só de uma história de um simples desfecho de um casamento insucedido, mas também até a questão de se mudar de cidade, de alavancar outras coisas. Veja só então como foi o plano B dela, ok? E podem estar percebendo aqui, até no pano de fundo do vídeo, tem até pessoas, né, mulheres que dão um relato sobre isso, que é para fazer um plano B, que não deixe a sua vida acontecer, não saia com a mão na frente e outra atrás, não saia repentinamente. E é uma verdade, né, que a gente está podendo acompanhar, que as mulheres não amam emocionalmente, elas amam com a razão. Presta atenção nisso, elas amam com a razão, enquanto for conveniente elas estão amando. Isso a gente vê mais do perfil feminino do que masculino, não que não aconteça o contrário, né? Não que não aconteça, mas de qualquer forma, essa característica de ir tolerando, ir contornando, ir comendo pelas beiradas e fazendo as coisas acontecerem conforme a música que elas estiverem tocando, é uma característica que realmente tem que estar atento, porque senão o seu emocional pode ser surpreendido de uma certa forma, que vamos ver a consequência logo após. Fique até o final que você vai ver o que aconteceu com as duas histórias, com ambos os maridos iniciais. Ok, a outra história aconteceu no Paraná enquanto eu era estudante. Aconteceu que era até parente de um melhor amigo da faculdade, e a mulher lá também, né, uma senhora jovem, bonita, muito bonita, marido nem tanto, desprovido de uma certa forma, mas ali a grana era alta, a grana era muito, muito alta. E o que propiciou isso? Ela foi se apoderando, né, até fez um caixa 2 enorme para ela. Ela fez uma questão de uma poupança para ela, tirou proventos da casa, tirou dinheiro da família, teoricamente roubou o marido, né? Então é isso que aconteceu. Até, né, o que acontece? Até semana passada, eu até citei a questão do caso da Ana Hickman, que ela está sendo acusada de estelionato no próprio casamento, falsificou a assinatura para ter vantagem, etc. Então sim uma coisa muito grave, muito séria. Até se fossem pessoas famosas, seria um escândalo nacional, né? Esses sites de fofoca, páginas de fofoca, estariam afoitos por uma história como essa, igual urubu na carniça, né? Então o que acaba sendo o mesmo teor, o mesmo grau que acabou acontecendo aquela vez, né? Então ela desviou dinheiro da própria família. Por quê? Porque a grana corria solta, então não tinha questão de limitações. Era à vontade mesmo, só que ela se aproveitou dessa situação, fez um grande caixa para ela, e também da mesma maneira ela morava em Curitiba, só que o plano dela foi um pouco mais além. Ela pegou, também tinha um certo segundo interessado que morava em Balneário Camboriú, né? Por isso que então a putaria também come solta aqui.
Ele morava em Balneário Camboriú quando era exatamente o período de férias que eles desciam ao balneário, veraneavam lá, e ela conhecia este outro interessado, número 2, e que acabaram se envolvendo lá em Balneário, e acabou que ela montou exatamente uma estratégia de primeiro se precaver financeiramente. Mas o que aconteceu? Ela foi levando em paralelo a vida dela, com o plano B, e quando chegou a uma certa altura, simplesmente também, repentinamente, deu um tchau e desceu de Curitiba, chegou em Balneário e se aportou lá. Inclusive, da grana que ela tinha, montou uma empresa, montou lá uma imobiliária com fundos de investimento, ou seja, não era só uma simples imobiliária, era uma empresa para tocar obras. Então eles começavam e faziam, digamos, lançamentos de cunho próprio. Então não era pouca coisa não, para fazer um lançamento de edifício lá, então tem que ser um empreendedor, né? E ter muito dinheiro também. Não é simplesmente abrir uma porta, ter um projeto e colocar à venda, né? Tem que ter grana para fazer rolar as coisas para que deem certo. Então, o que aconteceu no final das contas, tá? Ambos faliram, ambos tiveram grande dificuldade financeira, ambos sucumbiram ao álcool, principalmente, tá? Quando aconteceu um negócio desse, né? Pode comemorar, né? Pode beber. É recomendado que se beba um pouco, né? Se você for largado para uma mulher desse tipo, né? Então não há nada errado você comemorar. Mas o que aconteceu isso aí? Foi por puro desequilíbrio emocional, de tentar consertar o que já não tinha mais conserto, tentar provisionar ainda mais o que já estava fora de controle dele, né? Então não tem como viver dessa maneira, né? Então você pode perceber de outra maneira o que acontece na atualidade, né? As notícias estão aí para contar a história, né? Então homem que é posto para fora de casa por medida protetiva, né? Daí depois aí tem os filhos, ele não pode voltar lá, ele aumenta as despesas, ele acaba tornando a vida dele muito ruim, além de ter levado um pé na bunda. Aí ele bebe, aí ele vai lá dar escândalo para querer entrar no condomínio da ex-esposa lá, ou na casa, começa a apedrejar a casa, começa a enfiar carro no portão, e daí a polícia, vizinho, porrada, carro pegando fogo, e assim vai, né? Então, acaba se indo à míngua muito fácil para quem começa a experimentar esse tipo de coisa e não tem controle nenhum sobre a vida. E o que a gente pode fazer para tentar coibir alguma coisa desta maneira, né? Primeiro você tem que olhar para você, olhar para o seu relacionamento como está, né? Uma coisa que dá muito errado é aquele negócio do cara ser aquele apoiador extremo, né? Nunca diz não para a mulher, né? Sempre sim, 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 aquele apoiador incondicional, né? Qual que é a ciência de tudo isso aí, né? Primeiro primeiro não ter uma situação como essa, né? De ter uma pessoa extremamente interesseira, uma alpinista social ao seu lado. E depois tentar resolver a sua vida como tem que ser, né? Baseado em vários princípios e vários pilares. Nosso canal aqui é um grande incentivo a desenvolver-se como um todo, né? Então vai desde a questão financeira, psíquico, né? E também física. Então tudo isso ajuda, né? Então todas essas questões, se uma falha, as outras podem ajudar, né? Indiferente, né? Se você está sem dinheiro, as outras podem ajudar. Se você está com o psíquico abalado, então todas as outras podem ajudar. Se está com o físico abalado, da mesma forma. Então elas são áreas intercomunicáveis que elas se ajudam, com certeza, ok? E é isso aí, a assombração é essa, né? Fique pensando sobre como você está. Espero que você não tenha nenhuma surpresa, né? E o que pode acontecer, né? Então não estou aí vislumbrando nenhum prejuízo emocional para ninguém, não estou vislumbrando nenhuma falcatrua que possa estar acontecendo, mas de qualquer maneira tudo isso aconteceu por falta de observância, né? Falta de olhar para si mesmo. Então é isso aí. Para o próximo vídeo, na sequência, um abraço.